Seja muito bem-vindo ao Cafofo do Urso, primeiro canal do YouTube com o urso falando muita merda. Merda boa, pelo menos. No episódio de hoje, iremos mergulhar de cabeça no mundo da escuridão, pois iremos desvendar as 10 melhores creepypastas já feitas, segundo a opinião de urso, é claro. Porra, eu não sabia que o urso tinha opinião. Ah, quase me esqueci. Apenas eu espero creepypastas idiotas e infantis como Jeff the Killer, Sonic X, porque aqui não é bondinho companhia, porra. Bem, dito isso, obrigado por ouvir até aqui. Esse vídeo foi feito com muito carinho. E tome cuidado, pois há muitos spoilers à frente. Agora apague as luzes, respire fundo, coloque seus fones de ouvidos e se acomode em seu aposento, porque o verdadeiro terror só está começando. Como se já não bastasse o título bizarro e devidamente sugestivo, essa história ainda lida com temas delicados, como depressão e suicídio. Nessa creepypasta, acompanhamos um protagonista confuso por ter acordado preso, num lugar totalmente desconhecido. O que mais lhe intriga é que ele não se lembra de como foi parar naquele lugar macabro. Depois de gritar desesperadamente por socorro, uma criança entra no quarto, onde o protagonista se encontrava preso, e apesar de seus gritos suplicando ajuda, a criança olha no fundo dos seus olhos e diz com frieza: "Eu não irei te ajudar. Você fez uma coisa horrível. Você merece estar aí." Como se tamanha situação já não bastasse, o homem entra na sala e atira na cabeça da criança. A partir desse ponto, as coisas só pioram mais e mais. O assassino explica para o homem que ele havia se matado em sua vida passada e que agora ele está preso na Fazenda Negra, uma espécie de purgatório para suicidas. Quem reina nesse inferno negro é uma criatura horrenda e sadista, chamada o Porco. Como ele irá sair desse inferno? Leia ou assista para ver seu trágico final. Apesar da sanguinolência e crueldade, essa história possui uma bela metáfora, que quando entendida é capaz de trazer lágrimas ao que já passaram pelos vales sombrios de uma mente deprimida. Ah, quanta saudade de Minecraft. Em minha infância, eu nunca havia jogado um jogo tão belo e complexo durante aqueles meus dias de inocência. São muito boas as memórias que todos nós temos desse jogo tão amado e ao mesmo tempo tão misterioso. Não sei quanto a vocês, mas eu sempre achei Minecraft um jogo um tanto quanto peculiar. Todo aquele tempo que gastamos andando pelo mundo, minerando e matando monstros, não é o suficiente para esconder tamanha solidão e vazio que está impregnado dentro do jogo. Você já sentiu isso? Eu sempre sinto, mas não acho necessariamente ruim. Apesar disso, não estou aqui para falar do lado oculto do jogo, mas sim sobre a famosa e temida entidade do jogo, Herobrine. Uma criatura semelhante à aparência do player padrão Steve, porém com os olhos sem pupila, completamente brancos e ameaçadores. Segundo a lenda, sua primeira aparição foi na versão Alpha 1.2.6, onde ele era visto atormentando vários players após ser descoberto em um fórum, onde misteriosamente ele também tinha vida e removia todos os posts relacionados ao seu nome. Até hoje, muitos jogadores antigos têm receio de jogar essa versão. Apesar de todo o misticismo em cima dessa entidade, podemos concluir que é alguma coisa, seja um mob ou qualquer outra criatura que exista dentro dessa versão abandonada. Todos se lembram de Bob Esponja como um desenho infantil e excessivamente bobo, com cenas excessivamente cringes e que nem sempre conseguia ser engraçado como deveria. Mas ainda assim, amamos esse desenho por fazer parte de nossa infância. Porém, a maioria das pessoas não sabem da existência de um episódio perdido, no qual é mostrado o suicídio de Lula Molusco. Muitos não reconhecem essa história, pois esse episódio apenas veio ao ar somente uma vez em uma única madrugada. A transmissão também estava limitada somente aos Estados Unidos. Poucas pessoas tiveram o azar de assistir esse episódio, e uma delas, após algum tempo, recriou esse episódio na internet. Com base nesse episódio criado, e os relatos disponíveis na internet, sabemos que o episódio começava com Lula Molusco frustrado, por não conseguir tocar seu clarinete, até que em algum momento alguém lhe chama na sua porta. Lula Molusco abre a porta, estressado como sempre, porém se surpreende de abrir a porta e se deparar com um cartelho, de olhar maníaco e olhos vermelhos como sangue. Sem nem mesmo abrir sua boca, um som sai de si. A névoa vermelha está vindo.
Antes que Lula Molusco consiga entender o que está acontecendo, o homem misterioso havia sumido. No mesmo dia, algumas horas depois, os habitantes da Fenda do Biquíni foram assistir um show, onde o Lula Molusco iria tocar. Nesse mesmo show, ele foi humilhado e vaiado por todos, enquanto o olhar vermelho e carmesim, assim como um carteiro amaldiçoado, ia surgindo em seus olhos, enquanto ele se colocava a contemplar a sua sina. No final, ficamos em uma cena onde está congelado o olhar do Lula Molusco, enquanto ele olha para o telespectador, em um olhar de dor e agonia quase que eterna. Até hoje, não sabemos quem fez esse episódio, ou porquê de sua existência, mas podemos concluir que até mesmo desenhos animados são capazes de deixar traumas para a vida inteira. Do it. Do it. The red mist is coming. Jack era adolescente isolado e rejeitado pelos outros, até decidir mudar de escola, no terceiro ano do ensino médio. Foi nessa época em que ele começou a ser feliz e até conseguir namorar, mas sobretudo, Jack foi aceito pelos demais. Tudo estava sendo bom demais para ser verdade. Em determinado momento, sua namorada Stephanie lhe apresentou o jogo do celular, uma lenda urbana local, no qual havia relatos de que duas garotas da escola, que estavam desaparecidas há meses, estavam jogando tal jogo. Segundo a lenda, para jogar o jogo do celular, certa pessoa deve mandar uma mensagem de texto para o número fornecido por quem já estivesse dentro do jogo. A mensagem em questão deve ser: eu desejo ter o poder de amaldiçoar as pessoas. A mensagem de texto deve ser enviada à meia-noite. E se tudo estivesse ocorrido corretamente, você receberia a mensagem: bem-vindo ao jogo, em resposta. Depois de ter aceitado entrar no jogo, o participante será perseguido por uma espécie de demônio. E a única maneira de se livrar desse fardo seria amaldiçoar outras pessoas, com a mensagem: bem-vindo ao jogo. Isso deveria ser feito até a criatura deixar de perseguir a pessoa que desejou o poder de amaldiçoar. Apesar de todo o longo processo, o poder concedido ao jogador realmente funciona. Seu detentor poderá escolher como sua ou suas vítimas irão morrer, ou como tudo irá dar errado para elas. Jack e Stephanie serão engolidos por essa maldição sem fim, e é apenas o único jeito de resistir a seu destino, sacrificando inocentes ou a si mesmo. Uma criatura sem rosto, de corpo retorcido e esguio, acompanhada de braços cadavéricos e uma presença aterradora, capaz de destruir a alma de qualquer ser humano. Inconfundível como a morte e detentor da desgraça. É assim que sempre reconheceremos Slenderman. Nunca saberemos quem ele é ou já foi. A primeira vez que a internet se deparou com Slender foi em um fórum dos Estados Unidos, chamado Something Awful, onde o objetivo de seus participantes
era inventar uma espécie de ser ou criatura assustadora. O ganhador do concurso foi o usuário Victor Surge, o qual postou a seguinte foto, com uma descrição extremamente peculiar. Essa foi uma das 2 fotografias recuperadas do incêndio da livraria da cidade de Sterling, sendo notável por ser tirada exatamente no dia quando 14 crianças simplesmente sumiram, pelo que foi referido como Slenderman. O incêndio na livraria ocorreu uma semana depois. A fotografia atual foi confiscada como evidência. Foto tirada por Mary Thomas, desaparecida desde 3 de junho de 1986. O que era para ser apenas uma lenda, logo se tornou uma espécie de estado de calamidade entre várias pessoas. Muitas disseram ter visto Slenderman em regiões onde havia florestas, apenas espreitando entre as sombras, com seus membros deformados, porém sempre acompanhado de uma criança. Até hoje, não sabemos ao certo como uma lenda tão terrível se tornou aparentemente real e surpreendente ameaçadora. Quanto a esse tipo de coisa, nunca teremos real controle. O que nos resta é apenas ter muito cuidado.